Então vamos lá direto para o Dr. Fácil. Ontem a gente prometeu abordar esse tema aqui, ontem a gente não conseguiu, porque novembro é o mês da prevenção e conscientização do câncer de próstata, né? Doença que afeta aí os homens, principalmente depois dos 40, 50 anos, mas que precocemente diagnosticada tem cura, é facilmente, ou existe possibilidade grande de cura. Por isso a importância aí da prevenção, do exame, né, etc. Mas sobre isso, para explicar certinho para a gente tudo envolvendo aí o câncer de próstata, o Novembro Azul, a gente está aqui com o urologista, o doutor Fernando Fácil, que gentilmente atendeu o nosso convite, a quem eu agradeço demais aí pela gentileza. Doutor, muito obrigado. Vamos lá, queria que o senhor fizesse uma introdução da importância da prevenção, da conscientização e também aquele mito que existe aí em torno dos homens, né, de não fazer o exame do toque. Quero a palavra do senhor. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês uma condição extremamente importante da dívida que nós temos. Acho que o país tem uma dívida com os homens muito grande. Eu queria dizer que os homens eu acho que eles sempre foram muito vulneráveis, porque os homens, eles nunca tiveram grandes programas voltados para os homens. E o homem tinha a incumbência de trabalhar, de cuidar da família, zelar pela família, e muitas vezes não tinha o tempo hábil de poder cuidar da sua saúde. E isto, a gente sabe que doença é sinal de fragilidade, e o homem vulnerável, ele fica numa situação de risco. E quando a gente fala em câncer de próstata, eu gostaria de você, aproveitando a sua deixa, você estava falando da pandemia. Eu acho que a pandemia nos trouxe algumas coisas a serem refletidas. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia está apontando na sua avaliação, num questionário feito, que 55% dos homens deixaram de ir buscar atendimento médico durante o período de pandemia, que estaria cumprindo aquele período de todo ano ir ao médico. Veja você que metade da população que deveria fazer as suas consultas não atendeu a este requisito em virtude do cuidado, do medo, do pânico que criou esta pandemia em toda a nossa população. E isto, a gente chega hoje no Novembro Azul com a necessidade de resgatar, de acolher essa população. Então, nós sabemos que é a segunda causa de morte por câncer no mundo. E o câncer de próstata representa algo onde traz ao homem uma grande dificuldade de ter a liberdade, e hoje o serviço público é muito bom, atende com qualidade este homem, o serviço privado, os convênios, e isso facilitou. Mas ainda aquele estigma criou-se há muito tempo atrás, faz com que alguns homens não atendam a este chamado. O legal é que nós temos a nosso favor as mulheres. E é sabido hoje que os homens morrem no Brasil e no mundo 6 anos antes do que as mulheres. Isto, qual é o motivo? Parece que as mulheres são mais cuidadosas com a própria saúde, vão ao seu ginecologista todo ano, vão ao dentista todo ano, e não é o que a gente vê na população masculina. Então, para mudar isso tudo, vale isso que a gente está fazendo aqui agora. Essa nossa contribuição, este é o presente que a gente está dando aos homens em buscar a sua forma de cuidar-se. Mas você falou uma outra coisa muito interessante na sua primeira fala. O diagnóstico precoce leva a um grande sucesso em termos de cura. Eu não acho que vir ao urologista é fazer prevenção. Eu acho que prevenção é quando você vai ao dermato e o dermatologista fala: olha, não fique muito exposto ao sol, que o sol pode te dar câncer de pele.
e você usa um filtro solar, então você está prevenindo contra o câncer de pele. Se você vai ao cardiologista, ele te orienta que você deve fazer atividade física, evitar gordura, ter um cuidado com a sua saúde e fazer uso de medicações, você está prevenindo contra doenças cardiovasculares. Vir ao urologista é fazer um diagnóstico precoce, porque a doença como o câncer de próstata não tem até hoje conhecido nenhuma situação que a gente possa fazer uso que a gente evite ter câncer. Foi fake news quando se falava que comer tomate evitaria o câncer de próstata. Hoje os estudos comprovam cientificamente que não tem proteção. E nós sabemos muito bem que é inexorável envelhecermos. Então veja, idade, a raça negra e a herança familiar são coisas que nós devemos estar apegados para que a gente possa instruir e, mais do que isso, quando os pacientes vierem ao urologista, devem ser acolhidos, orientados, tratados, porque isto é sinal de cura. Essa é a minha introdução. Muito bom, doutor. Deixa eu então complementar. Qual a idade correta, ideal de um homem fazer aí o seu primeiro exame ou ir ao seu urologista? Muito boa pergunta, porque é importante, como eu disse, quais são os fatores de risco. Raça negra, herança familiar, eu acho que é correto e os guidelines, as sociedades recomendam começar aos 45 anos de idade. Quando você não tem essas características, começar aos 50 anos de idade. Perfeito. Doutor, tem algum sintoma que o câncer de próstata ele manifesta? Ou quando ele manifesta é porque já está ali numa situação já, vamos dizer, irreversível? Por isso mesmo que é importante ir ao urologista com regularidade, porque o câncer de próstata não tem nenhum sintoma específico dele. A gente confunde sintomas da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da glândula prostática, que causa ao homem, com o aumento da idade, alguma dificuldade para urinar, levanta 2, 3 vezes à noite, o jato interrompido, tem a vontade maior de fazer xixi todas as horas, porque são sintomas do envelhecimento da próstata e da bexiga oriundos da idade, mas não são sintomas específicos do câncer de próstata. O câncer, então, não dá sintoma nenhum? Na fase inicial, nenhum sintoma. Infelizmente, quando este câncer já adquiriu situações onde já existe metástase, já existe disseminação da doença, atingindo ossos, órgãos-alvos, o paciente tem emagrecimento, mau estado geral, perda de peso, anemia. Só que isso já é uma fase tardia. A gente tem que preconizar este homem que ainda tem toda a chance de viver e viver bem. Ok. E como é o tratamento, doutor? É quimioterapia, radioterapia, cirurgia, um câncer de próstata detectado ali bem precocemente. Como é esse tratamento? Toda forma que você diagnostica de forma inicial, o paciente tem grande chance de se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Hoje, atualmente, você tira toda a glândula prostática e o paciente ele tem a retirada do tumor e tem um segmento com um exame de sangue muito solicitado. Todo mundo pede o PSA, que é o antígeno específico da próstata. Só que ele não é específico de câncer. Mas então, quando o paciente opera da próstata, que você remove a próstata desse paciente que tinha câncer de próstata, a partir daí o PSA tem que ficar em valores indetectáveis, quase zero. E com isto, o paciente tem critérios de que ele está curado. Se porventura, depois de um tratamento cirúrgico, ele não estiver curado, nós ainda temos a oportunidade de oferecer ao paciente
como forma curativa a radioterapia, o bloqueio hormonal e a quimioterapia. Então, existem opções para dar vida e qualidade ainda a esse paciente. Muito bom, gente. Estou conversando com o urologista Dr. Fernando Fácio, estamos falando aí do Novembro Azul, o mês de conscientização, prevenção e combate ao câncer de próstata. Aproveitando, a gente sempre fala próstata, aproveitando a aula que o senhor está dando aqui para a gente, explica para a gente o que é a próstata, doutor, e para que ela serve no corpo humano. A próstata é uma glândula e não um órgão. Uma glândula semelhante à tireoide, semelhante ao pâncreas, semelhante aos testículos. Ela é uma glândula importante, só os homens têm, que ela produz fluidos que permitem fazer com que você tenha o caminho dos espermatozoides. No período que o homem ejacula, a próstata libera todo o fluido prostático que faz com que seja o caminho dos espermatozoides até a expulsão. Então, ela é uma glândula que tem por condição produzir fluidos que permite a vivência, a nutrição e o caminho para os espermatozoides. Muito bom. Por que o exame do toque é mais eficiente do que qualquer outro tipo de exame de sangue, não sei, exame de rádio, enfim, por que o toque é o mais indicado e é tão eficiente assim? Eu acho que a sua pergunta, ela realmente tem um caráter muito importante a ser explicado. Eu gosto de fazer com que os pacientes entendam que quando eles vão ao cardiologista, é importante que o exame físico que o cardiologista faz em você é auscultar o seu coração, aferir a sua pressão e com isso ele pode te melhorar as informações e diagnóstico. Vir ao urologista, você tem que fazer o toque na próstata, é um exame que não demora 8 segundos, o mesmo tempo que um peão fica em cima de um cavalo ou de um boi, é um exame rápido, que inclusive demonstra muito da masculinidade de quem faz e da segurança e fidelidade com querer tratar. E esta glândula prostática, o exame, ele te mostra a consistência da próstata. Por quê? A próstata, quando você faz o toque, o dedo te permite entender uma consistência borrachoide, o que é muito diferente de uma consistência endurecida como osso. Uma consistência endurecida como um nódulo, como osso duro, fala a favor de um nódulo prostático sugestivo de câncer. E um tecido fibroelástico fala a favor de hiperplasia prostática benigna. Os exames como o PSA, que eu citei há pouco, ele pode alterar com andar de bicicleta, andar a cavalo, atividade sexual, infecção urinária, infecção prostática. Então, ele não é específico porque aumenta este valor em virtude de outras doenças benignas e não como câncer. Muito bom. Doutor, o senhor meio já falou por cima, mas vamos reafirmar. Existe uma causa para o câncer de próstata, ou uma alimentação, ou como o senhor mesmo disse, andar de bicicleta, andar de cavalo? Existe alguma causa conhecida ou ela é só genética? E se há algo que se possa fazer de prevenção, alimentação, enfim, não sei. Queria que o senhor falasse sobre isso. Infelizmente, não temos hoje, conhecidamente, uma causa externa que leve a isto. Por exemplo, fumar aumenta o risco de câncer de bexiga. No tocante à próstata, nós não temos um meio externo que piore. Alguns estudos tentaram fazer um link, uma associação com gordura animal, mas ainda nós não temos isto finalizado com um conceito científico embasado na ciência. Mas nós sabemos, e aqui eu queria aproveitar o seu programa e dizer que alguns pacientes vêm porque hoje virou uma febre andar de bicicleta.
E alguns vêm perguntar se andar de bicicleta tem algum problema com levar a câncer de próstata. A resposta é não. Não tem. Não tem. Verdade é que nos países asiáticos, Japão, China, todos esses países, as pessoas nascem andando de bicicleta e morrem andando de bicicleta. E a gente tem uma incidência de câncer de próstata muito pequena nesses países asiáticos. A concentração de câncer de próstata parece que ela é maior no mundo ocidental. Por isso que procuramos, todo o tempo a ciência procura uma causa disto. E talvez possa estar no consumo exagerado de gordura e proteína animal. Talvez, mas ainda não temos absolutamente nada comprovado. Por isso mesmo, reforço aqui, a visita ao urologista regularmente, todos os anos, faz com que você tenha diagnóstico precoce. Legal, então, para a gente terminar, reafirmar isso que o senhor falou, após uns 40, 45 anos, uma vez por ano é suficiente, e já deixo o espaço aí para o senhor encerrar, falar o que o senhor quiser, deixar o seu recado. Doutor Fernando Fácio. Eu agradeço muito a oportunidade, eu fico feliz de poder dividir com o seu público informações que vão, com certeza, tocá-los, mas tocá-los na essência de ter uma boa qualidade de vida e, mais do que isso, eu acho que a melhor campanha é aquela que a gente faz com a informação de prestando a informação ao outro. E quanto mais nós levarmos informações corretas ao nosso público, mais teremos pacientes saudáveis. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, gente. Tá aí o doutor Fernando Fácio, urologista. Só lembrando, se você quiser rever essa entrevista, ela será reprisada logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã, ao longo da nossa programação, e também, daqui a pouquinho, ela já está disponível no nosso canal no YouTube. Doutor Fernando Fácio, muito obrigado.